Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber todas as aulas em primeira mão. Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo Alvarez aqui e hoje eu vou gravar para vocês uma aula explicando como que vai funcionar nossas aulas de penal especial. Tá? Essa aula é uma das mais importantes que nós temos, então presta muita atenção, porque se você não entender a forma como eu vou te explicar, depois as aulas vão ficar difíceis de você entender. Vamos começar aqui avisando o desafio de 100k. O que é isso? Quando eu chegar a 100 mil inscritos, eu vou começar a gravar as aulas de penal parte especial, ou seja, os crimes em espécie. Vamos falar de homicídio, furto e assim por diante. Então é muito importante que você se inscreva aqui para que eu possa fazer essas aulas de direito penal parte especial. Então vamos lá, inscreva-se e além de se inscrever, ative aqui as notificações, esse sininho. Então se você já é inscrito, mas não ativou a notificação, importante que você ative as notificações. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu estava olhando aqui as estatísticas e 80% das pessoas não são inscritas no canal. Então, se pouca gente se inscrever, a gente bate fácil esse número de 100 mil e começa a gravar a parte especial. Mas vamos lá, o que interessa, vamos à nossa aula de hoje, explicando como que vai funcionar as nossas aulas. Bom, sempre nós vamos ter primeiro uma aula, por exemplo, eu dei aqui da induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Nós vamos começar na nossa primeira aulinha mostrando qual é o artigo, mostrando quais são as peculiaridades desse artigo e como ele está dividido, para você primeiro poder ter uma visão geral e entender o artigo. Então vamos lá nesse exemplo aqui. Se eu estivesse falando nessa aula de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, eu ia colocar para vocês que esse artigo ele é dividido em forma simples e em forma majorada. A forma simples dele é o artigo 122, que é induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar auxílio para que o faça. Vamos ver aqui, ó, o que mais tem? A pena dele, pena reclusão de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, ou reclusão de 3 anos, se da tentativa do suicídio resultar lesão grave, corporal de natureza grave. Deixa eu diminuir o tamanho que a gente tem aqui para você poder ver tudo, para você poder entender. Então, beleza, essa é a forma simples do suicídio. Maravilha. E a forma majorada, como que é? Ó, a forma majorada está no parágrafo único, que diz o seguinte: a pena é duplicada, então por isso que ela é majorada. Ela é duplicada, então aí tem aumento de pena se o crime é praticado por motivo egoístico e se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Então, por exemplo, de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, essa aqui ia ser uma aula. É uma aula bem rápida mesmo, ela é para ser assim, que é para você entender o artigo. Aí logo na sequência, você já assiste a próxima aula, que é a aula onde eu vou te mostrar o que a gente chama de chave mestra do crime. Na verdade, não é a gente que chama isso, é o Roberto Lira, um grande autor de direito penal. E como que funciona isso, a chave mestra? É como se a gente desmontasse esse artigo aqui. Vou mostrar para vocês tudo o que a gente vai ver nessa chave mestra. Ó, a chave mestra seria justamente isso daqui. Deixa eu subir aqui para ficar mais fácil de você enxergar todos os conceitozinhos que nós temos aqui. Vamos lá que eu vou explicar um por um. Se você entender o que é cada um deles, as aulas de direito penal parte especial vão ficar fáceis. Então nós vamos ver objetividade jurídica, sujeito do delito, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação e tentativa, classificação do crime, elementares do tipo, pena e ação penal. Eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas para que você possa entender quando a gente for estudar o crime. Aqui no meio eu escrevi direito penal parte especial, mas vai estar, por exemplo, no que a gente está usando, o artigo 122, que é o crime de instigação ao suicídio, certo? O que a gente vai ver dele? A objetividade jurídica desse crime. O que é isso? O que o tipo penal pretende proteger, o chamado bem jurídico. Por exemplo, a vida, a incolumidade pública, a saúde pública e assim por diante. Cada crime vai ter a sua objetividade jurídica e a primeira coisa que a gente vai ver de todos os crimes é essa objetividade jurídica. Depois, quem são os sujeitos do delito? O que quer dizer isso, sujeitos do delito? Quem pode praticar? Quem que é o sujeito ativo e quem pode ser a vítima do crime? O chamado sujeito passivo. Então, de todos os crimes, a gente vai olhar o sujeito ativo e o sujeito passivo de cada um desses crimes. Depois, vem uma coisa chamada tipo objetivo. O que é o tipo objetivo? São os elementos objetivos do tipo em questão, o que se exterioriza da conduta praticada.
Por exemplo, se é através de uma ação, se é através de uma omissão, qual que tem que ser essa ação, se o crime é material, ou seja, se ele deixa um resultado e assim por diante. Nós vamos ver qual que é o tipo objetivo de cada um dos crimes. Tudo bem separado e nessa estrutura. Todos os crimes eu vou montar para vocês nessa estrutura. Então é muito importante, como eu já disse no começo da aula, que você entenda cada uma das coisas que a gente vai conversar. O que é um tipo subjetivo do crime? O tipo subjetivo são os elementos subjetivos do tipo. Por exemplo, o dolo e a culpa. Qual que é o dolo dele, qual que é a culpa, como que comete esse crime de forma culposa, assim a gente vai ver cada um desses elementos de cada um dos crimes. Se for instigação ao suicídio, se for o homicídio e assim por diante. Consumação e tentativa. Em que momento que o crime se consuma e se admite ou não a forma tentada. Nesse tópico é isso que a gente vai estudar. Vamos lá para o nosso outro lado desse mapa mental aqui. E lembrando sempre, você vai ter esse mapa mental disponível para você sempre que a aula terminar, sempre que eu conseguir acabar de fazer o mapa mental completo, eu vou disponibilizar ele para você na nossa plataforma, que é o desenhandodireito.com.br, beleza? Então vamos ver aqui o outro lado. Direito penal, parte especial, classificação do crime. A gente vai ver como que esse crime é classificado. Por exemplo, se ele é unissubsistente, se ele é... E assim vai, milhões de classificações vão ter aqui. Eu vou fazer uma aula específica sobre classificação do crime. Essa aula é dentro de penal, parte geral. Eu pretendo fazer ela rápido, já já eu faço. E aí eu vou deixar um link no mapa mental que você só vai vir aqui, clicar aqui em cima. E você vai poder acessar essa aula e entender como funciona a classificação dos crimes. Quais são as classificações possíveis, porque isso vai ser muito importante para nossa parte especial. Então eu vou gravar aqui a classificação do crime também. Elementares do tipo. O que é elementares do tipo? Se existem tipos derivados, por exemplo, qualificado, privilegiado e assim por diante. Olha um exemplo aqui em cima, que a gente estava vendo no desmento ou instigação ao suicídio. A gente viu que tem uma forma simples e uma forma majorada. Então aqui já tem uma diferenciação que a gente pode estudar, por exemplo, nessas elementares do tipo. Pena. Qual é a pena combinada para o crime, né? Ou as penas, como é que funciona isso? E ação penal. Qual é a ação penal característica do crime? Tudo isso é chamado pelo Roberto Lira de chave mestra. E por que chama chave mestra? Porque aqui tá como se eu tivesse dissecado o crime. Eu abri ele, fatiei ele e você pode ver ele por completo. Então você começa a entender o crime e é assim que o crime tem que ser estudado para que você consiga resolver todas as questões que vão cair ou na sua prova, ou no seu concurso, ou no seu exame de ordem, ou mesmo para quem só quer estudar o direito penal. Pessoal, eu quero muito fazer essa parte especial, conto muito com a ajuda de vocês. Vamos lembrar aqui em cima da nossa meta de desafio de 100k, certo? Eu vou deixar aqui do lado o link para você se inscrever. Ele vai ficar aqui em cima, vai aparecer para você uma bolinha escrito DD. Você clica ali, se inscreve, ativa a notificação. Vou até deixar aberto aqui para você lembrar disso. E vou deixar aqui também os crimes, conforme eu for gravando, eu vou colocando aqui um na sequência do outro, certo? Um vídeo na sequência do outro. O primeiro crime que eu vou gravar é o crime do artigo 121, é o crime de homicídio. E eu tô pensando, eu acredito que eu vou fazer ele antes mesmo de bater os 100 mil inscritos. Porque eu quero que você veja como vai ser bacana essa aula para você se inscrever. Conforme eu já falei, 80% das pessoas não são inscritas aqui no canal. Então se a gente fizer um pequeno esforço, por exemplo, colocar mais 20%, chegar a 40% de pessoas que assistem o canal forem inscritas, a gente chega a mais de 100 mil pessoas e aí começamos a dar andamento na parte especial. E eu vou continuar, obviamente, gravando as aulas da parte geral. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção até aqui. É isso que eu queria mostrar para vocês. É importante que você entenda cada um desses conceitos da nossa chave mestra e entenda como que a gente vai estudar o crime, para depois você não falar, Rodrigo, mas foi rápida a aula. Por exemplo, essa aulinha aqui de instigação, que eu até já fiz dela aqui dentro. Ela é rápida mesmo, 1 minuto, 2 minutos, só para você entender como que é o crime. E depois a gente segue para a chave mestra. E aí, essa aula aqui, ela pode demorar até vários vídeos, certo? Eu não quero fazer vídeo muito maior do que 12 minutos, porque senão a aula fica cansativa. Então a gente divide, vai devagar, estudando cada ponto. Muito obrigado, até a próxima. Curte, compartilha, se inscreve. Valeu!